Eu sou brasileira, mas eu moro aqui nos Estados Unidos e recentemente eu viajei com a minha cachorrinha Pipa, que nasceu aqui nos Estados Unidos, para o Brasil, que é considerado um país de alto risco para raiva. E para minha surpresa, eu não encontrei quase nenhuma informação sobre como levar um cachorro americano para o Brasil e trazê-lo de volta. Geralmente as informações que a gente encontra são de como trazer cachorros brasileiros para os Estados Unidos. Então por isso eu decidi gravar esse vídeo hoje contando para vocês como foi a minha experiência e quais documentos que eu precisei em cada uma das etapas. Então já salva esse vídeo se você acha essa informação relevante e se você eventualmente vai precisar viajar com o seu cachorrinho para o Brasil. Por estar viajando com um cachorrinho americano e eu tendo a intenção de voltar para os Estados Unidos, eu precisei checar a documentação que 4 principais órgãos exigiam. O primeiro dele eram os relacionados à companhia aérea. Cada companhia aérea tem seus próprios requerimentos, seus próprios formulários de como levar um cachorro dentro da cabine, que foi o meu caso. O segundo deles foi no Brasil, todas as documentações que eram requeridas pela Vigiagro, tanto para entrar no Brasil quanto para sair do Brasil. E o terceiro e quarto são do departamento americano. Então, o primeiro deles é do CDC, que stands for Center for Disease Control and Prevention, e o segundo deles é do USDA, que é US Department of Agriculture. A segunda questão que eu tive que olhar com certa antecedência também foi toda a parte da questão de saúde. Então eu tive que planejar previamente fazer a microchipagem da Pipa e depois de ter a microchipagem fazer a vacina da raiva e também fazer mais uma dose de todas as outras vacinas que ela tinha. Não sei se são necessárias todas as vezes, você tem que checar com o seu veterinário, mas no meu caso elas iam expirar até o momento de voltar, então eu acabei fazendo todas as vacinas que são as vacinas anuais um pouco antes do período para conseguir garantir que quando ela voltasse elas estariam dentro do prazo de vencimento. A próxima coisa que eu fiz foi comprar minha passagem aérea e garantir que o meu cachorro estava incluso na minha reserva. Para isso, dependendo da companhia aérea, você consegue fazer ou pelo site, pela própria reserva, ou senão você tem que ligar na companhia aérea e pedir para incluir um cachorro na sua reserva. Fique muito atento a isso, pois a maioria das companhias aéreas limita o número de cachorros que podem ter na aeronave, então você tem que ter um planejamento com antecedência. Eu recomendo fazer essa reserva do cachorro com 24 horas do momento que você compra a passagem aérea, que você ainda consegue cancelar caso o limite de cachorro já esteja excedendo naquele voo. É importante ressaltar também que dependendo da categoria de cachorro que você está viajando, se é um cachorro que vai no bagageiro, se é um cachorro que vai viajar com você, que é um pet, ou se é um cachorro de serviço, existem documentações diferentes que a companhia aérea vai exigir para poder fazer a liberação desse cachorro. Faltando no máximo 10 dias para a data da viagem, eu precisei marcar uma consulta com um veterinário que fosse registrado pelo USDA para poder fazer toda a documentação de imigração do cachorro, de retorno e também a carteira internacional de vacinação e a internacionalização da vacina da raiva americana. Durante essa consulta com o veterinário foram feitas várias etapas. A consulta durou cerca de 2 horas, foi feita toda a vacinação das vacinas que estavam prestes a expirar para o momento que a gente voltaria para os Estados Unidos. Foi dado um tratamento de parasitagem, então aqui no caso a gente deu simpático a Trio para a Pipa. E além disso também ele fez toda uma análise de mobilidade da Pipa, ver o quanto que ela era saudável, se ela tinha alguma bicheira, se tinha qualquer coisa nesse sentido, então foi feita toda essa análise para conseguir fazer esse relatório. Essa documentação costuma ser uma documentação bem cara de se fazer aqui nos Estados Unidos, então eu recomendo você planejar previamente, falar com seu veterinário, ver se ele faz esse tipo de documentação e qual o valor que geralmente isso custa. No final dessa consulta com o veterinário, ele entregou pra gente todos os formulários pra gente conferir que estava tudo certo, a cor, o peso, a microchipagem da Pipa, as vacinas, toda essa documentação que é muito importante, para que daí sim ele enviasse esses documentos para o USDA, para eles carimbarem esse documento e retornarem para o veterinário, para daí ele entregar isso para a gente. Esse retorno da documentação por parte do USDA pode demorar de 3 a 5 dias úteis, o que é bastante tempo, e por isso é importante você não deixar muito perto da data da viagem, você aima ali entre 7 a 10 dias antes da viagem essa consulta com o veterinário. Chegando no aeroporto, eu tinha impresso todas essas documentações e botado numa pasta específica só para as documentações da Pipa para facilitar essa entrega e toda essa imigração. Então, lembrando, todos os documentos listados aqui abaixo foram os documentos que eu levei no aeroporto para conseguir entrar no Brasil. Certificado internacional de saúde, que foi emitido pelo veterinário, o certificado de US Issue Rabies Vaccine, de que ela tomou a vacina da raiva aqui nos Estados Unidos, que também foi emitido pelo veterinário,
A documentação de reentrada da Pippa nos Estados Unidos, que também é outro documento que foi emitido pelo veterinário, onde ele botou a data estimada de quando o cachorro estaria retornando para os Estados Unidos. Além disso, alguns veterinários eles fazem separado a tradução de todas as vacinas do cachorro, então é como se fosse um passaporte de vacinas do cachorro. Mas no meu caso, o próprio veterinário incluiu isso no Certificado Internacional de Saúde do cachorro. Então preste muita atenção para garantir que todas as vacinas do cachorro estão inclusas lá. Alguns outros documentos que são interessantes você ter, mas não necessariamente vão te pedir, é o certificado da vacina de raiva americano e o certificado da microchipagem, que são os documentos que o veterinário entrega para você no momento que ele faz esses procedimentos no seu cachorro. Além disso, se o seu voo tem mais de 8 horas, você vai precisar preencher um form, que ele se chama Dog Relief Attestation, que ele basicamente vai dizer que o seu cachorro vai conseguir fazer as necessidades sem ter nenhum distúrbio no avião. Então, no meu caso, a Pippa, a gente bota uma fralda nela, vou botar uma foto aqui pra vocês verem, e aí, se necessário, ela faria as necessidades dela nessa fralda durante o voo. E claro, como ela é um cachorro de serviço, também tivemos que preencher o Dog Service Animal Form, que basicamente ele fala sobre como que o cachorro foi treinado, qual que é a tarefa dele e por quem que ele foi treinado. Alguns desses 2 últimos documentos do DOT, às vezes você já tem que enviar previamente para a companhia aérea. Então liga lá ou manda uma mensagem para garantir que você tem tudo certo com a reserva do seu cachorro, que você não vai ter nenhum problema no dia da viagem em si. E bem, quando chegou a data da viagem em si, eu acho que assim foi muito mais tranquilo do que eu imaginava sair dos Estados Unidos e fazer a entrada no Brasil. Eu tinha todos os documentos prontos naquela pasta, não me estressei com nada. Chegando lá na companhia aérea, eles já sabiam que eu estava viajando com cachorro de serviço, eles já tinham todos os documentos, eu não precisei apresentar nenhum documento adicional. E aí, quando eu entrei no Brasil, eu cheguei por Guarulhos. Chegando lá, uma coisa que eu não sabia é que quando você está viajando com o cachorro, você precisa ter bens a declarar. Então você tem que passar naquela fila de tenho bens a declarar, porque você tem que declarar que você está entrando com um cachorro, que é um animal, e ir lá fazer a entrada pela Vigiagro, que é a organização agropecuária do Brasil que faz toda essa vigilância, né, que fica dentro do aeroporto de Guarulhos depois que você pega as malas. Então, quando você entra ali na parte de tem algo a declarar, não tenho nada a declarar, você vai na parte de tenho algo a declarar, passa pelo scanner e vai direto lá. Eles te indicam para a parte da Vigiagro, onde eles vão carimbar os seus documentos e mostrar que o cachorro entrou no Brasil. Durante os 3 meses que eu fiquei com meu cachorro no Brasil, a gente fez muitas aventuras. Eu vou deixar uns videozinhos pra vocês verem daqui a pouco. E valeu muito a pena todo esse estresse, toda essa documentação. Eu acho que assim, tanto eu quanto a minha família, a gente aproveitou muito esses momentos, e poder ter a Pippa do nosso lado foi algo que fez todos esses tempo que eu passei no Brasil muito especial. E agora chegou a parte mais crítica pra mim, que foi o retorno para os Estados Unidos. A entrada nos Estados Unidos foi muito tranquila, mas a saída do Brasil foi muito complicada. O modo como funciona essa documentação no Brasil é que 5 dias antes da viagem você precisa fazer uma consulta com um veterinário que seja registrado no mapa pela Vigiagro. Então eu sugiro você entrar em contato com o WhatsApp da Vigiagro do seu estado, né, para que eles te passem as informações corretas de como que vai ser toda essa viagem, como que vai ser, se os documentos que você tem são suficientes para você fazer essa saída do Brasil, ou se você precisa de mais alguma documentação. Como estava tudo muito indeciso, eu acabei fazendo a documentação brasileira também. Então, no veterinário no Brasil, a gente fez mais uma consulta parecida com a que a gente fez aqui nos Estados Unidos, em que foi emitido o CVI, Certificado de Vacinação Internacional. Dessa vez ele estava em português e era para fazer a reentrada nos Estados Unidos. Porém, como eu já tinha a documentação de reentrada emitida pelo meu veterinário americano, tecnicamente eu não precisava dessa documentação. Mas, se você quer ter mais segurança, eu sugiro você fazer o CVI também. E o CVI, ele tem um prazo de, no máximo, 3 dias antes da viagem, ele tem que ser emitido pelo seu veterinário, para Vigiagro. Então, assim, a janela que você tem é muito curta, é de 3 a 5 dias que você tem que fazer antes da viagem essa visita com o veterinário, e tem que ser um veterinário que seja registrado no mapa. Para voltar para os Estados Unidos, a minha experiência foi um pouco diferente. Eu liguei para as companhias aéreas quando eu tinha minha passagem já comprada de novo, né, para garantir que o cachorro estava na minha reserva, mandei e-mails, fiz toda a documentação correta. E não recebi uma confirmação final da primeira companhia aérea que eu voei, que foi a Gol, que eu voei de Florianópolis até Guarulhos. E depois na Aeroméxico eu tinha ligado e tinha
tudo em dia. A única coisa diferente que iria acontecer é que eu tinha que sair do terminal e ir pro terminal 3 apresentar os documentos do cachorro de novo para entrar e aí sim conseguir pegar o meu voo. Então, quando eu cheguei em Florianópolis, minha experiência com a Gol foi muito ruim. Eu tinha enviado todas as documentações para eles, pros e-mails deles, tinha ligado, tinha todas essas confirmações e eles não estavam querendo deixar eu entrar com o meu cachorro porque as documentações dela estavam em inglês, né, que era um cachorro americano, e eles estavam querendo que tivesse todas as documentações em português. Porém, como meu cachorro foi microchipado nos Estados Unidos, o certificado de microchipagem dele tá em inglês e não em português, e tá no formato americano e não no formato brasileiro. Então, assim, eles tiveram que chamar uma pessoa responsável por toda essa parte de animais da Gol para vir fazer essa autorização. Então, meu tempo no guichê foi de 1h30 para conseguir despachar a mala e conseguir receber o meu ticket para conseguir embarcar no voo. Então, cheguem com bastante antecedência quando vocês estão viajando com o cachorro, porque isso realmente pode acontecer. Pode ser algo muito estressante, como foi a minha experiência com a Gol. Não pretendo voar de novo com essa companhia aérea quando eu estiver voando com o cachorro. Mas enfim, deu tudo certo. Cheguei em São Paulo. Em São Paulo eu tive que trocar de terminal, sair do terminal, fazer toda a parte de segurança de novo, apresentar os documentos para a Aeroméxico, que foi a segunda companhia que eu voei. E foi super tranquilo. Lá não tive problema nenhum, foi algo assim muito, muito tranquilo. Entrei no avião, viajei com a Pipa, apresentei os documentos de que ela não ia fazer xixi no voo e tudo mais. Chegando no México, que foi a minha primeira escala, eu tive um pouco de problemas também, porque o aeroporto do México ele é bem confuso e não tem essa separação de você não chega no país. De qualquer modo, você tem que fazer a imigração no país e eu não sabia disso. Então, eu não tinha as documentações mexicanas para fazer essa entrada com o meu cachorro. E eu tive que apresentar todos os documentos de que eu tinha só 3 horas de escala, de que eu não pretendia entrar no México, que eu só ia ir direto para outro avião. E acabei tendo uma escala assim de 3 horas bem apertada para conseguir fazer toda essa parte de imigração no México, de novo, do cachorro, para daí conseguir reentrar nos Estados Unidos depois no meu último voo. Chegando nos Estados Unidos, eu cheguei em São Francisco e foi assim, muito tranquilo. Quando eu fui fazer a parte de segurança ali da entrevista com seguranças americanos, eles pediram o meu visto, meu passaporte, toda aquela documentação que eles sempre pedem. E depois disso, eles viram que eu tava viajando com um cachorro e falaram: você tá viajando com um cachorro, então você vai ter que, depois de pegar suas malas, direcionar pra esse departamento aqui. Que era uma salinha especial onde eles faziam toda a inspeção da documentação da Pipa. E aí, para fazer essa inspeção e essa entrada, tinha um documento a mais que foi requerido que na ida eu não precisava, que era o Dog Import Form dos Estados Unidos, que eu basicamente falava que eu estava importando meu cachorro, que ele foi vacinado, que eu tinha toda a documentação em dia, e o voo de qual eu estava chegando nos Estados Unidos. Então eu apresentei todos esses documentos pro especialista lá no aeroporto. E a única coisa também um pouco inconveniente é que não podia ter nenhuma ração ou petiscos de cachorro que fossem fora do pacote original. Então ela acabou jogando toda a comida que eu tinha do meu cachorro fora. Mas depois eu passei no mercado e comprei, então assim, foi tranquilo, mas é algo que eu não sabia, que também é interessante saber. E assim, todo esse processo de imigração de volta para os Estados Unidos, por ela ser americana, foi muito rápido, não demorou nem 3 minutos. Então é isso, gente, essa foi minha experiência viajando com um cachorro americano pro Brasil e voltando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, e eu só quero reforçar que essa foi a minha experiência que eu tive em junho de 2026. Então essas documentações acabam variando de tempo em tempo e é sempre importante que você fique de olho no momento atual que você estiver viajando, se as documentações e os requerimentos ainda continuam sendo esses. Beijão!